Fala pessoal, a paz do Senhor, estamos aqui iniciando mais uma vez o nosso podcast Pode Mear, aqui gerando testemunho. É isso aí, seja bem-vindo, graça e paz, filho de Deus, como que vocês estão? Estamos aqui com o nosso segundo episódio, hoje com o nosso entrevistado, o evangelista Eduardo. Muito obrigado, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã para falar um pouco da vida com Deus, do testemunho que a gente tem vivido na presença de Deus. Obrigado, Rogério, obrigado, Rainara. Deus continue abençoando vocês poderosamente. Você que vai estar aí conosco, vendo esse podcast, seja bastante edificado aí em nome de Jesus. Glória a Deus, é isso aí, vamos começar. Vamos. É um motivo de muita alegria estar recebendo Eduardo aqui, né? Eduardo a gente conhece há muito tempo, né? Desde pequenininho. E Deus, eu creio que Deus já veio preparado esse momento para que nós estivéssemos aqui. E já que nós estamos aqui falando de antigamente, de quando você era pequeno, do nosso começo, vamos falar um pouquinho do seu começo com a vida com Deus? Como que iniciou o seu ministério? Como que foi? O meu começo foi muito maravilhoso, né? Foi muito marcante. Através de um convite, né? Estava na escola, recebi um convite, que ia ter o aniversário da igreja da minha área, primeiro ano, se eu não me engano, na congregação lá que vocês estavam. E eu estava lá, me lembro que eu estava ainda com o cabelo pintado, uma blusinha azul, e quem pregou naquele dia foi o pastor Natanael de Oliveira, eu lembro até hoje, o primeiro aniversário da igreja. E foi uma benção, a gente foi lá atrás, fiquei com os amigos lá, confesso que eu não entendi nada do que o pastor pregou, mas... Quantos anos você tinha? Era novo? Eu era novo, não me recordo agora quantos anos eu tinha, mas eu tinha uns 13, 14 anos por aí. E acho que foi na faixa etária de 2015, 2014, foi por aí, 2015, porque em 2016 eu me batizei nas águas, né? Aí ele pegou a palavra lá, todo mundo estava lá atrás, dando risada, não entendendo nada do que estava acontecendo. Mas quando ele fez o apelo, eu fui impulsionado aí lá na frente. E quando eu cheguei na frente, eu não consegui ficar de pé. Eu me ajoelhei naquele altar, né? E depois dali que eu aceitei Jesus, a minha vida mudou. Totalmente minha vida mudou. Teve a vigília, eu já estava de terno para a vigília, até hoje. E a gente foi do nosso jeito, sabe? Da nossa forma ali, Deus começou a construir em nós uma história, começou a trabalhar na nossa vida de uma forma poderosa, ao ponto de eu não conseguir mais parar de não ir para a igreja, né? Ia, ajudava, cooperava, estava envolvido na igreja. Então, minha vida com Deus ela foi se construindo aos poucos, né? Na simplicidade, na renúncia também, foi momentos muito difíceis para mim, mas que Deus deu muita graça, né? E é sempre bom a gente relembrar esse nosso início, esse nosso começo, né? Que é maravilhoso. Falando sobre o começo, fala pra gente quais conselhos você gostaria de ter recebido no começo. Assim, para pessoas que estão começando agora, jovem, uma pessoa mais de idade, os conselhos, assim, um conselho essencial que você acha que, se eu tivesse recebido isso, talvez me ajudasse mais. O conselho que eu, queria ter recebido acerca da minha vida profissional. Eu não tinha esses conselhos, esse suporte, né? Eu era muito leigo para essas coisas. Eu pensei que minha vida era ser só na igreja, só pregar, só fazer a obra e esquecer da minha vida profissional, né? E foi esses os conselhos que eu não tive no começo, né? Tanto dentro da minha casa como fora da minha casa. Eu vivi uma vida muito à vontade, sabe? Assim, não tinha essas preocupações em trabalhar, em construir um futuro. Então eu era muito leigo para isso, né? Minha vida eu queria construir ela somente dentro da igreja. Nós sabemos que não é assim, né? Nós temos um equilíbrio, né? Isso. Então esse conselhos eu não tive no começo, né? Que me prejudicou um pouco, né? Mas Deus é gracioso, Deus é colocando pessoas certas no nosso caminho, que vai nos ajudando para nos dar essa clareza, que não é só a igreja. A gente tem que ter a nossa vida profissional, nossa vida familiar ali. Então eu senti falta muito disso. Tem que planejar o futuro, né? Assim, é lógico que alguns planos vão mudar, mas a gente tem que ter uma noção, né? Eu vou fazer isso, vou estudar isso, é legal. É interessante porque muita gente, né, ainda mais quando está no início do seu ministério ali, né? Quando você chegou, era tudo muito novidade, né? Via as pessoas pregarem e eu acredito que despertou um grande desejo no seu coração que hoje você
ministra bastante a palavra de Deus, né? Sim. Acredito que é algo que chamou muita atenção ao seu coração, mas muitas das vezes quando nós chegamos ao Evangelho e nós, eu gosto muito de louvar, eu gosto muito de pregar, e a gente se dedica 100% para aquilo, realmente a gente tem que se dedicar, mas a gente tem que lembrar também que a gente tem que fazer planos. Por mais que às vezes os nossos planos são totalmente diferentes dos planos de Deus, mas a gente precisa sonhar, né? Precisa sonhar, ter um projeto, um futuro, uma direção, criando planos e pedindo a direção para Deus. E se for da vontade de Deus para que permaneça, ou se não for para que Deus mude um pouco o nosso caminho. Isso é interessante estar abordando esse assunto, porque hoje você jovem que está aí, chegando no ministério, não deixe de sonhar que vai gravar o seu CD, não deixe de sonhar que vai ser um grande pregador da palavra de Deus, né? Mas não esqueça que você vai casar, vai ter filhos, você vai gerar uma família e tem que ter um futuro e tem que ter uma estrutura também financeira, né? Para isso. Igual a Renata falou, tem que ter esse equilíbrio, né? É muito importante, né? A gente tem que servir a Deus, mas a gente também tem que ter a nossa vida profissional. Esquecem que a palavra de Deus nos ensina isso. Ela te ensina a ter um ministério, um propósito, mas ela te ensina a ser um marido, uma esposa, um profissional, um filho. A palavra de Deus ela é completa. A igreja ela é para isso, para nos dar esse suporte, como vocês tinham falado, né? E aí, existe uma chave, né? Qual foi a chave que virou para você dar início no seu ministério, assim? Como você falou, né? A gente vai observando algumas pessoas, a gente vai criando um apreço, né? Uma referência, né? Então, a gente acaba tendo várias referências, mas nossa maior referência é o nosso pastor, é a nossa pastora. E ela não está aqui, mas eu quero falar sobre ela, né? Pastora Lucimara. O primeiro episódio foi com ela, você já conhece. Me deu um suporte assim de carinho, de cuidado, de afeto muito grande, algo que eu não tinha, entendeu? Que me ajudou no início muitas das vezes. Eu pensei em parar, eu pensei em desistir, porque eu ia para a igreja, a minha realidade era uma, mas quando eu voltava da igreja, a minha realidade era outra. Deus fazia muitas promessas dentro da igreja, mas quando eu chegava na minha casa, a realidade parecia que não ia acontecer nada daquilo que Deus tinha falado ao meu respeito. Então eles me deram muito suporte. E uma frase que eu nunca me esqueci, até hoje eu oro, ela fala assim: Eduardo, você nunca pode perder o Espírito Santo de Deus na sua vida. Perca tudo, mas não perca o Espírito Santo de Deus. Então isso mudou a chave dentro do meu coração. Estou até arrepiado aqui, gente. Isso mudou a chave do meu coração, porque é uma palavra simples, mas uma palavra com peso. Nunca perca o Espírito de Deus na sua vida, né? Alguém pode dizer, pô, mas é uma palavra simples que ela falou, né? Não perca o Espírito Santo, é algo, mas mudou aquilo dentro do meu coração, que me fez permanecer na presença de Deus e nunca perder a presença de Deus na minha vida, sempre priorizar a presença de Deus. Tudo isso foi algo que foi plantado tanto no teu coração, que hoje, né, o ministério vai fazer 10 anos, vai fazer 9 anos esse ano agora, e é algo que a gente vê que você permanece com a mesma essência. Né? Quantos lugares que a gente tem acompanhado, tem visto você ministrar, Deus tem te usado de muitas formas diferentes, né? Em lugares grandes, tem te colocado entre os grandes, como Deus tinha falado que ia fazer, né? Muitas das vezes, sim. E a essência sempre foi a mesma, né? Sempre aquele menino, obediente, temente a Deus, e levando as coisas de Deus com ordem e decência, né? É importante porque às vezes as pessoas acabam se empolgando com o ministério, as coisas lindas e tal, a gente... Quando está no começo a gente não conhece bastidor e aí nesse se empolgar acaba de esquecer de levar o mais importante. Então, o mais importante é Deus, é o que vai te dar estrutura. É porque assim, a gente recebe muita oportunidade para pegar. No começo também recebi. E a gente não pode deixar entrar no automático a nossa vida espiritual com Deus, a nossa vida ministerial. Não é porque eu vou pregar hoje que, já tem uma mensagem, eu preciso ler, eu preciso orar. Não. O resultado da minha pregação, o resultado do meu ministério vai ser a minha vida com Deus quando ninguém vê, quando ninguém está perto, entendeu? Então a gente não pode se iludir com isso, entendeu? A gente tem que ter maturidade, tem que ter raiz, entender que a gente precisa estar preparado para exercer o nosso ministério, né? A gente estava falando de pastores, eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Tá aqui, acho que está aí a pergunta com você, que sobre congregar na igreja local. Aí, qual a importância você acha de congregar numa igreja local e de ser pastoreado? Porque igual você falou isso, no seu início foi muito importante você ter o apoio dos seus
que é importante você ter uma igreja local e ter pastores ali intercedendo por você. Então conta pra gente qual a importância que você acha de ter. Então, muitas pessoas hoje querem me ver na igreja sem obedecer nada, sem obedecer nenhuma regra da igreja, e acaba que não, como que eu posso dizer? Tem uma cobertura espiritual. Não tem uma cobertura espiritual, uma bênção sacerdotal que é muito importante na nossa vida, né? E como você perguntou, é muito importante a vida dos nossos pastores na nossa vida e nós estarmos numa congregação, porque nós aprendemos, nós somos cuidados, acolhidos, aconselhados, e a gente cria raiz, entendeu? Tem pessoas que não têm raiz, tem pessoas que não têm história, tem pessoas que não têm experiência com Deus, né? Tem pessoas que você vai chegar, a pessoa não tem nenhuma experiência com Deus, a pessoa não é envolvida na igreja, não é envolvida na obra de Deus. Então, nós não podemos ter a síndrome dos desigrejados, né? Nós precisamos ter pastor, nós precisamos ter uma pastora, nós precisamos estar firmados em uma igreja, em uma congregação, para que nós adorarmos ao Senhor. Os sacerdotes, a Bíblia diz, os sacerdotes eles adentravam dentro do templo para sacrificar e para cultuar o Senhor. Então, desde a velha aliança, o culto à igreja é muito importante, entendeu? Um lugar que você vai para adorar ao Senhor juntamente com os seus irmãos. E falando acerca de pastoreado, pastor na nossa vida, como eu falei, muitos pastores foram bênção para a minha vida, né? Trazer conselhos que eu não recebia em casa, eu recebi na igreja, sabe? Então, o pastor, ele tem essa função de aconselhar, de cuidar da ovelha. A ovelha, quando ela se perdia, né, ela fugia do aprisco, a ovelha ela não consegue voltar sozinha para o aprisco. Então, o pastor, ele tinha que ir atrás da ovelha, pegar a ovelha, quebrar as patas da ovelha e colocar ele nos seus braços, entendeu? A ovelha era ferida pelo pastor, mas era cuidada também pelo pastor. Então, muitas pessoas hoje têm, mas a pastora falou assim comigo, mas o pastor falou assim comigo, mas falou por quê? Para o seu bem, para o seu crescimento, entendeu? Não tem mais esse respeito. As pessoas querem viver por si só, por si mesmo, entendeu? Eu não preciso de pastor, eu não preciso de pastora para me aconselhar para entrar no carro, eu não preciso do conselho do meu pastor, da minha pastora para iniciar um relacionamento, e sendo que essas coisas são muito importantes, entendeu? Porque os nossos pastores estão na frente da igreja, eles são pastores e também são os pais para a gente, tem mais experiência do que nós, viveram aquilo primeiro do que nós. Então é sempre bom a gente estar pedindo conselho aos nossos pastores, e é muito importante a gente ser pastoreado. E tem coisa que Deus não vai falar diretamente com você, e os pastores estão aqui para isso, é a representação, eles vão te aconselhar, porque às vezes a gente não vai acordar e Deus vai falar, é para você ir por esse caminho. Por quê? Porque ele sabe que tem pessoas ali acima de você que vão te guiar na palavra de Deus, né? Muito interessante, me lembrei agora. Se no meu começo os meus pastores não me dessem as oportunidades, eu estaria aqui hoje? Não estaria aqui hoje. Então eles viram em mim o que eu nem estava vendo. Eles viram um ministério em mim, uma chamada em mim. O Eduardo tem potencial, o Rogério tem potencial, o Renato tem potencial. Então, eu vou investir nele, eu vou dar uma oportunidade, entendeu? Ainda que as primeiras oportunidades não foi aquilo tudo, mas foi uma oportunidade que gerou resultado, entendeu? Então, pastor na nossa vida é muito importante. Seja pastoreado pelo Senhor e pelos seus pastores locais, que é muito importante. Pastores são igual pais, né? Porque eles olham pra gente, é igual aquele pai que vê a criança engatinhando lá, daqui a pouco tá andando, daqui a pouco tá correndo, mesmo que ninguém enxergue, eles estão olhando ali nos olhos do Senhor, né? Você falando nessa parte da oportunidade, me veio algo à memória agora, quando a gente iniciava os nossos bate-papos, lembra? Lembra que era a disputa, vai poder, não, você vai ler o versículo, não vou ler o versículo, eu não sei, eu vou ler, mas você explica. Tá bom, eu explico, nem que eu explico. E hoje ver você ministrando a mensagem assim é extraordinário. E hoje eu sempre falo isso por onde eu passo, né? As pessoas perguntam, tu começou a pregar, não, eu comecei a pregar em reunião com jovens na igreja, em consagração. Eu comecei a pregar assim, eu desenvolvi um ministério assim. Então, se não fosse as primeiras pessoas em me dar a oportunidade do líder de jovens, meu primeiro líder de jovens foi o Rogerinho, que me deu muitas oportunidades de estar envolvido. Então, não tinha como pensar em outra coisa, Rogério, a não ser estar na presença de Deus.
vai ter culto hoje? Vamos ter culto hoje. E era tão interessante que a quem saía do culto, a gente não entendia nem muito da palavra. Chegava na escola, vai ter culto na minha igreja amanhã, vamos lá, vamos adorar. Então era coisa em peso, era coisa maravilhosa. Ia do jeito deles, da forma deles de adorar, mas estava lá na presença de Deus. Aquilo pode resultar em alguma coisa para a vida deles. Eles podem lembrar, já fui na presença de Deus nesse lugar. Fica a marca, né? Fica a marca. A Bíblia fala, né? Venha como está. Se vocês viam como estava, eles chegavam lá dentro, vocês eram tratados, iam mudando aos poucos. Havia tantas mudanças que eu lembro que um dia nós estávamos na igreja e veio a inspetora da escola visitar um culto, porque ela falou assim, eu tenho observado a mudança dos adolescentes dentro da escola. E eu falava assim, até os bastidores da verdade, toda risada, né? Produção. Eu lembro porque quando falava Eduardo, Kaique, era tudo uma bênção na escola, né? Uma bênção. Era uma bênção na escola. E aí o que acontece? A inspetora, eu nunca mais mandei ninguém para a diretoria, graças a Deus. Mas a gente brinca, mas é interessante porque ela foi num culto, porque ela falou que queria ver qual era o lugar que estava transformando a vida dos adolescentes. Então assim, por mais que eles vinham do jeito que estavam e ao mesmo tempo não conheciam muito da palavra, mas estavam lá, abriu o coração e aos poucos estava sendo plantado uma semente ali, né, que hoje está dando continuidade ao ministério de vocês. Mas isso é fundamental. Então, por isso que é necessário, né, pais que estão assistindo aí a nosso podcast, é interessante, leve seu filho para a igreja, leve a sua filha para a igreja, invista, porque às vezes acontece que eu já vi muitos pais falam assim, eu não vou levar porque minha filha dá muito trabalho, o meu filho dá muito hoje trabalho. Hoje quer ficar em casa, deixa descansar hoje, gente. Não, por mais que não entende, leva para a igreja e não entende, mas está sendo plantada uma semente ali dentro dos coraçõezinhos. Então é necessário sim. Outra coisa, as pessoas podem não saber o que é um bate-papo, que gerou uma coisa tão grande. Gente, bate-papo é sentar, conversar, orar, ler um versículo. Sim, e olha que tipo assim, pra gente é simples, né? Às vezes as pessoas vão enfeitar, não, eu vou ganhar esse jovem porque eu vou fazer festa, eu vou fazer balada na igreja. Não existe isso. A simplicidade do evangelho que faz a pessoa ficar. E isso foi muito importante na nossa vida, na minha vida também, né? Não sei se crescer, né? É importante isso que você falou, que estando na presença de Deus, alguma coisa acontece, né? Alguma coisa acontece, né? A semente, ela é plantada no nosso coração. A Bíblia diz que os pais devem ensinar o seu filho o caminho que deve andar, né? E quando a gente ensina, quando a gente, né, ouve e aprende, a gente nunca mais esquece, né? Frutos que vai crescendo todos os dias dentro de nós, na presença de Deus. Isso é muito importante. Eu acho que assim, uma das culpas da geração que está muito perdida hoje em dia são pastores que estão deixando as ovelhas voarem e não estão pastoreando mais, pais que estão desistindo dos seus filhos e dos jovens, sabe? Líderes que não estão investindo de verdade no reino de Deus. E por isso que o mundo está desse jeito, é uma boa parte, né? Responsabilidade dessa situação. Porque a igreja, ela atinge muitas áreas, né? Muitas áreas. A igreja atinge muitas áreas na vida pessoal da pessoa, né? A igreja, quando a gente vem para a igreja, a gente quer ouvir uma palavra familiar, uma palavra espiritual, uma palavra de prosperidade, uma palavra... Então, são muitas áreas na nossa vida que a igreja ela atinge, entendeu? Ela muda a nossa rotina, a nossa forma de andar, de Edu, em falar nisso, jovens, permanecer na igreja e tal, se hoje você pudesse dar um conselho assim para que os jovens que estão aí, porque ser jovem é muito difícil. Ser jovem, permanecer no caminho do Senhor, levar a palavra de Deus ali certo, como a Bíblia ensina, é muito difícil. É uma vida de renúncia assim, 24 horas. E hoje, você sendo um jovem, está quantos? 23? 21. 21? Então, com 21 anos, você hoje já precisa de 21 anos, eu te envelhecendo, é isso aí. É que eu tô ficando velho, eu tô te envelhecendo, isso pode. Mas tá novo, 21 anos, tá aí, é jovem ainda. Você hoje como jovem, o que mais te ajuda para permanecer no caminho do Senhor ali, mais para você conseguir mais renunciar do seu, matar a sua vontade? Porque você tem vontade, você é jovem, né? E hoje o que te ajuda mais para que você permaneça ali renunciando, ter uma vida, se você pudesse aconselhar, tipo, um jovem que está nos assistindo? Sim, o que me ajuda bastante a estar bem conectado com Deus e a
Porque assim, quanto mais perto a gente estiver de Deus, mais longe do pecado a gente vai estar, né? Então ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, não deixar sua mente vazia. A mente, enquanto todo mundo fala aí, né? A mente é a oficina do diabo. Então, é verdade. Se você tem uma louça para lavar, se você tem uma roupa para lavar, tua mente vai estar ocupada, não tem como pensar em pecar, não tem como, tua mente vai estar preenchida com alguma coisa, entendeu? Então, estar envolvido também na igreja ajuda muito estar envolvido nos trabalhos da juventude. Eu era jovem, mas eu estava envolvido no trabalho das irmãs, dos irmãos, dos jovens. Ciclo de oração. Ciclo de oração. Culto da tarde, vamos culto da tarde, né? Tremendo, a gente venceu, entendeu? Então, estar envolvido na presença de Deus não tem como você pensar em outra coisa. Trabalho tem, né? Chega no seu pastor e fala assim, você está precisando de alguma coisa? Meu amor, a lista vai ser... É você querer, entendeu? O pastor vai pegar na sua mão, vem aqui, lindinho, pega quem faz. Não, você tem que querer. Então, o jovem hoje, igual a Renata falou, não é balada gospel, não é show gospel que vai fazer o jovem permanecer na igreja. Não, é a sua vida diária com Deus, é a sua vida com Deus fora dos holofotes. Intimidade. Né? Não adianta eu só ter intimidade dentro do culto, é fácil. Eu tenho intimidade só dentro do culto. O culto de domingo foi uma bênção, mas segunda-feira eu não sei mais o que o pastor pregou, eu já estou fazendo coisa que não deve, entendeu? Então é bom a gente ter essa vida com Deus fora da igreja também. Eu tive um pastor que ele costumava falar, ser crente na igreja é fácil, o negócio é lá fora, é você pegar a palavra que você ouviu e viver aquela palavra, né? Sim, deve ser diferente. Eu quero fazer uma pergunta, como eu vi o seu começo, eu sei que esse negócio da escola, da família, então conta pra gente como para as pessoas, né, um conselho, como eu posso evangelizar os meus amigos e os membros da minha família? Com a sua vida diária, né? Eu aprendi algo assim, que não é por muito falar, é com a sua vida diária, entendeu? O desejo de todo jovem que não tinha família na igreja é ter os pais na igreja. Verdade. Mas é muito difícil, porque assim, eles têm um coração como o meu, eles têm sentimento como eu tenho, entendeu? Eles têm escolha como eu também tenho escolhas, entendeu? Então vai da escolha deles, querer ou não. A gente tem que fazer a nossa parte, falar do amor de Deus, mas o nosso exemplo é a melhor coisa, né? Quantas vezes meus pais pegaram eu lendo a Bíblia, minha mãe falou que ia ficar doido, ia ficar muito lado, mas quantas vezes eles viram eu lendo a Bíblia, orando, como vem hoje, entendeu? Então hoje para eles são um motivo de orgulho eu estar na presença de Deus, entendeu? Então a nossa vida ela vai de alguma forma transformando o coração deles, né? Porque tem muita gente que fala e nada acontece, mas a nossa vida não demonstra isso. E a vida não demonstra isso, entendeu? A pessoa faz coisas que não, faz coisas que não deve, os pais veem, é tanta coisa, então é melhor a sua vida ali, você mostrar a sua vida, eu sou um homem de Deus, sou um servo de Deus, seus pais me pedem uma orientação para você, Poxa, vou orar, é gratificante, é gratificante, então. Isso mostra que você está sendo realmente dentro de casa um exemplo, na rua está sendo um exemplo. Falando nesse momento de oração, busca, renúncia, né, que é o assunto que a gente está aí, isso faz com que a gente tenha experiências com Deus. Né? E eu queria que você compartilhasse com a gente assim, uma experiência que você teve com Deus e fala assim, aquilo me marcou. Às vezes coisa simples, mas é algo que te marcou, sabe? Eu sempre fui muito quebrantado na presença de Deus, né? Muito mesmo assim, ao ponto de colocar o joelho no chão e às vezes não ter nem palavras, né? Começar a lembrar de coisas e eu começar a chorar na presença do Senhor. Uma vez eu estava em casa olhando no corredor. Sabe quando você está olhando no céu, tá tipo de bronze, parece que Deus não está te ouvindo, tá? Está distante, parece que está distante. Acontece, todo cristão vive isso. Esse silêncio de Deus. Meu Deus, eu preciso consertar alguma área. Eu não tô crente mais. Mas aí orando, buscando, se quebrantando. Primeira vez que eu ouvi a voz de Deus nítida, eu estava me sentindo muito para baixo. Deus, o Senhor não me ama. Falei assim para Deus, o Senhor não me ama, o Senhor não quer nada comigo. E eu ouvi uma voz no meu ouvido dizendo assim, eu te amo, filho. Tremendo. Aí você já se quebrou todo? Eu já me quebrantei.
aquela oração que estava embargada, eu já comecei a correr no corredor de casa, porque eu ouvi uma voz, essa voz eu sei que falou comigo, entendeu? Então foi a única vez que eu ouvi a voz de Deus nítida assim, filho, eu te amo. Não foi amigo que falou, mandou uma mensagem, não. Foi ali no meu momento de oração que Deus me visitou de uma forma gloriosa. E tantos outros, né? Eu vou contar isso também que eu acho muito importante, muito interessante, que me marcou muito. No ano de 2019 para 2020, a minha última agenda do ano, eu ia pegar um congresso de jovens e no dia anterior o senhor falou assim: Eduardo, vá para o monte. Eu falei: para o monte, senhor? Vai para o monte. Fui para o monte, chamei alguns amigos para ir comigo, a gente foi para o monte orar. Cheguei lá, eu não conseguia falar, eu só chorava, ao ponto de descer carregado, os meninos carregados, eu não conseguia nem ficar em pé. Tanta glória, tanta presença de Deus na minha vida. Desci, eu lembro que eu acordei cedo e o senhor falou assim: não, você não vai comer nada hoje, você vai jejuar. Jejuei. Quando foi 1h30, eu saí de casa para o culto, esse congresso, esse culto à tarde com os jovens. E beleza, o culto rolando, o pastor me deu a oportunidade para pregar. Comecei a pregar. Preguei sobre Gênesis capítulo 22, eu falei de duas gerações, a geração de Isaac e a geração de Abraão, né? Que é a geração de Abraão, uma geração antiga, e a geração de Isaac é a geração nova. E nós devemos respeitar e receber as orientações da geração velha, né? Eu pregando sobre isso, falando sobre o fogo do altar que não vai se apagar, pegando algo espiritual para os jovens, né? Deus começou a renovar ali e tal. No final da minha mensagem, uma irmã levantou a mão querendo falar no microfone. Eu fui até ela e ela falou assim: enquanto o irmão Eduardo pregava, eu cheguei aqui com um caroço nos meus seios e o caroço sumiu. Nossa, meu Deus do céu! Eu não falei de cura, eu não falei de nada disso, eu falei só de vida com Deus, espiritualidade, busca, eu falei sobre isso, mas a glória era tanta naquele dia que a gente não conseguiu se controlar. Foi uma glória terrível. Quando a irmã falou isso, o altar parecia que ia cair para baixo. Os jovens que não eram batizados no Espírito Santo foram batizados e Deus salvou 8 jovens naquela tarde. Foi uma tarde gloriosa. Sabe quando que Deus te convida mesmo? Ele me convidou, não foi eu que quis, falei: não, vou para o monte hoje. Não, foi o próprio Deus que me convidou para o monte, porque Ele queria trabalhar naquele dia, Ele queria fazer naquele dia. Então a gente não tem como a gente controlar o agir de Deus. Deus, Ele age como Ele quer, da forma que Ele quer. Então essa foi uma das experiências também que me marcou muito, tantas outras que tem também. Quando entra nesse assunto, é até interessante que Deus cobrou de você, ali, né, dessa forma, né? Deus falou ali contigo que Ele queria um momento contigo para que você se enchesse, para que levasse, né? E hoje, essas pessoas que, eu não quero ser polêmico aqui, pelo amor de Deus, a gente quer só dar só quer dar uma orientação. Essas pessoas que têm agenda 30 dias no mês, todos os dias, nós até comentamos sobre isso, né? Mas não existe momentos, você precisa ter um momento com Deus. Sim. Né? E hoje, qual seria o aconselho que você daria para essas pessoas? Deixa eu entregar a produção. Eu acho que é importante a gente ter a nossa vida ministerial, né? Nossas agendas e tudo, porque é o Senhor que abre. Mas a gente, como eu disse no começo, a gente não pode entrar no automático, porque essas situações, elas nos levam a entrar no automático. Eu tenho tantas agendas no mês, tem gente que se gloria, né? Eu tenho 30 mensagem. Entendeu? Tu tem que se preparar. Deus vai abrir a porta conforme o teu preparo. Prepare a oportunidade é um casamento, sabia? Prepare a oportunidade é um casamento. Entendeu? A oportunidade ela tem que casar com o preparo. Não adianta eu ter a oportunidade e não ter o preparo. Entendeu? Não adianta eu ter a oportunidade de pegar 30 vezes no mês, mas só ter uma mensagem. Não. Deus ele vai me preparar, eu vou ter que sentar para fazer um curso de teologia, para aprender mais sobre a Bíblia, eu vou ter que estudar em casa, eu vou ter que montar minha biblioteca, meus livros, eu tenho que ter livros auxiliares, eu tenho que ter dicionário bíblico para montar minha mensagem. E conforme essa mensagem com a glória de Deus, as coisas vão acontecendo. Então, não adianta eu ter 30 agendas no mês e Deus, eu tenho uma mensagem, meu pastor me falou assim: Eduardo, você tem que ser pregador diferente. Como diferente? Você precisa ter mensagem. Você precisa ter uma palavra para o povo.
Não adianta ficar repetindo uma mensagem ali ou não, você tem que ter uma mensagem, né? Eu acho que não é errado você repetir a mensagem, né? Sim, mas tem a presença, você né? tem que se preparar, se esforçar para ter coisas novas, né? Entendeu? É muito importante isso. Hoje o que me deixa muito chateada as pessoas quererem digitar o que Deus vai fazer. Tipo, hoje vai ser o culto da vitória, o culto da cura. Igual você falou, no dia que você estava lá, Deus te impulsionou, você buscou, você fez coisas que não estavam no seu coração, mas que Deus colocou, e você pregando sobre algo, Deus curou. Sendo que a pregação não era sobre cura, só que Deus, ele faz tudo. E principalmente às vezes a gente fala assim, não, hoje eu vou receber a cura. Mas quando a gente não dita o que a gente vai receber, não que seja errado, mas quando a gente não declara isso, mas a gente fala assim, Senhor, eu vou receber o que o Senhor quer. Cara, a gente recebe coisas extraordinárias, porque se os nossos pensamentos são bons, imagina os de Deus, o que Ele tem preparado para você. Então você estava ali preparado com algo e Deus fez coisas extraordinárias. Vamos falar a verdade, 30 agendas no mês e não ter uma cura, uma renovação, uma salvação, do que uma no mês, mas que teve cura, que teve restauração, faz diferença. Porque é isso, né? Deus, ele pediu pra você o quê? Subir ao monte, pediu pra você fazer jejum pra restaurar 8 vidas, né? Então, assim, às vezes você ministrando 30 dias, o horário que você tem, você vai dormir. Não adianta essa, eu vou passar a madrugada, eu vou pro monte, não vai, porque no outro dia tu tem agenda de novo, entendeu? Então, assim, você não consegue se preparar, você se preparou e deu ali espaço para que Deus fizesse o que Ele quisesse. Então, por mais que a mensagem não era uma mensagem de cura, era um culto de jovens, mas Deus falou, no culto de jovens eu vou Deus curar. que cura estava presente, é verdade. Entendeu? A gente pode ter essa maratona, é gostoso ter essa maratona de muitas agendas, né? Mas sempre priorizar a oração. Meu, acordou, ora, vai pegar a noite, hora de manhã, eu vou pro trabalho. Eu sei que eu vou trabalhar lá, não vou ter. Eu não vou ter tempo para me ler, eu não vou ter tempo para me orar. Meu, então eu vou acordar um pouco mais cedo, eu vou orar, se for preciso eu vou abrir um jejum, entendeu? Eu vou ler uma palavra, eu vou ficar conectado com Deus. No carro, se for de carro, se for de ônibus, se for de bicicleta, eu vou estar conectado com Deus, entendeu? Então, o culto à noite vai ser uma bênção. Mas se tipo, durante o dia eu não peguei na Bíblia para ler, eu já sei que eu vou pregar. Já sei que eu vou pregar, mas não vou orar, não vou ler a Bíblia, não vai fluir. Pode fluir ali porque, talvez a gente não pode medir a nossa vida espiritual com a de ninguém. Entendeu? Não é porque o pregador não leu a Bíblia, não orou, que Deus não vai fazer. Talvez o irmãozinho está lá, pastor, passou o dia jejuando, passou o dia. Então as coisas vão acontecer, entendeu? E a gente não pode se vangloriar, porque o culto não se resume ao cantor e ao pregador. Sim. Entendeu? Se resume à igreja. A igreja veio adorar, entendeu? Então, tem que ter esse preparo antes da pregação. Outra coisa, Deus não tem favoritos, mas aquele que mais entrega, mais recebe. Não adianta. O altar, um pastor falou isso pregando, ele falou assim, o altar não toma, ele devolve. Então se você não semeia no altar, e aí você olha para outra pessoa e fala, meu Deus, ela é abençoada, prega e tal, está vivendo algo extraordinário, mas se você não semeia no altar, você não recebe. Então Deus não tem favoritos, mas quem mais entrega, mais recebe. Nosso pódio está chegando ao fim, falta 3 minutos, mas antes disso eu quero fazer só mais uma perguntinha. Vamos lá. Qual foi o maior desafio que você venceu na sua vida até agora? Meu maior desafio que eu venci na minha vida. Que você possa compartilhar, né? Assim, eu venci na minha vida o maior desafio, eu acho que foi a rejeição. A rejeição me machucou muito, me magoou muito, né? Ao ponto de eu pensar em desistir de tudo, entendeu? Eu não era aceito mais depois que eu comecei a servir ao Senhor. Eu não era mais aceito, entendeu? Os amigos não querem mais. Os amigos não querem mais. E dói, né? Dói porque, tipo assim, a gente queria estar junto, queria estar perto, né? E não dá pra gente comparar, mas há uma diferença, principalmente da minha vida, né? Há uma diferença, né? Mas a rejeição foi algo que me machucou muito, não somente entre amigos, mas familiares também, que tipo, olharam pra mim, era fogo de palha, era não da igreja. E hoje já faz 7, 8 anos que eu estou firme e constante na presença de Deus, sem desviar para a direita e nunca esquerda. O evangelista Eduardo pra gente é um exemplo, né, de jovem cristão, de que evangelizou amigos, família, de que permaneceu. Então, assim, não é o que normalmente acontece, os pais não estarem na igreja e o jovem estar, mas pode acontecer. E como pode acontecer?
você pode vencer. Vencer. Não é impossível você levar seus pais para a igreja, você levar seus amigos para a igreja. Então, se você está aí do outro lado, eu sou jovem, mas meus pais eles não querem ir. Vai, não desiste, porque não é impossível e Deus está com você, né? Sim. Tem um ditado, né? Se ninguém quer orar, ora você. Se ninguém quer ler a Bíblia, lê a Bíblia você. Se ninguém quer renunciar, renuncia ou você. Mas meus pais não estão indo para ele. Vai você, começa por você. A obra vai começar por você. Faz sua parte. Faz a Você sua fez parte. a sua parte e Eu fiz a minha recompensou. parte, E eu não me arrependo. Né? Não me arrependo disso. É verdade. E pra finalizar, né? Pra tão bom que nosso podcast vai estender pra 1 hora, daqui a pouco. A produção tá assim, chega, já acabou. Minha gente, vai embora. Antes da produção desligar as câmeras aqui, cortar o nosso podcast, eu queria só que você deixasse um conselho para quem está assistindo nosso podcast, um conselho para quem está aí lutando uma vida com Deus, assim como eu luto, você luta, a gente tem lutado aí para permanecer nos caminhos do Senhor, porque é difícil, né? Sim. Eu queria que você desse um conselho para quem está assistindo o nosso podcast aí, para que motive eles, consigam permanecer nos caminhos de Cristo. Aos jovens e a todos que vão ouvir, ver o nosso podcast, a nossa entrevista aqui, o meu conselho para os jovens é que vocês permaneçam firmes, independente de tudo, independente dos desafios, independente dos bombardeios mentais, porque os bombardeios mentais, eles vêm para nos parar, para nos fazer nos desistir, a depressão, a ansiedade, tantas coisas. Então, o meu conselho para vocês é que vocês permaneçam firmes e constantes na presença de Deus, estejam envolvidos na presença de Deus, se doem, se entreguem, porque quem vai te recompensar não é o homem, é o Senhor. Ele vai abrir portas extraordinárias para você, Ele vai te dar uma família digna, um casamento abençoado, conforme a sua entrega e o seu amor ao Senhor. Então, que a sua vida seja uma devoção a Deus, se entregue a Deus totalmente, esteja envolvido totalmente na presença de Deus, que pode ter certeza, Deus vai te recompensar poderosamente. Glória a Amém. Deus. Obrigado, Deus Evangelista Eduardo, abençoe. pela sua presença, pelas palavras, por ser um exemplo pra gente também. E que Deus abençoe a vida de todos vocês aí. Eu tenho certeza que essa palavra edificou alguém aí, né? Coloca nos comentários o que mais te marcou, o testemunho, a experiência. Vai deixando aí pra gente ver depois, né? Du, muito obrigado. Deus abençoe. Foi um prazer recebê-lo aqui. E eu espero que mais um próximo ele vai participar com a gente, né? Vai ter a parte 2 aí do podcast, se Deus quiser. Deus abençoe, meus queridos, vocês que permaneceram com a gente aí até o final. E Deus abençoe a sua vida, tá bom? Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Se inscrever, entra no nosso canal do YouTube, coloca lá o sininho de notificação para que você seja avisado todas as vezes que nós postarmos os nossos podcasts aí, tá bom? Por quê? Você quer curtida? Não, a gente não quer curtida. A gente quer que você compartilha para que o máximo de pessoas sejam alcançadas pelo reino de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, gente. Tchau. Tchau.